Pessoal, então, boa noite. A gente vai começar concluindo 2 pontos da aula passada. A aula passada, nós vimos a estrutura do ordenamento jurídico, né? Mostrei para vocês Constituição, leis, atos infralegais. E eu também comentei com vocês como a Constituição ela funda o ordenamento jurídico. Como a Constituição ela tem a atribuição de transformar fatos sociais em fatos jurídicos pela primeira vez dentro do ordenamento jurídico. Isso é uma questão histórica? Não, isso é uma questão jurídica, tá? Juridicamente ela funciona assim. Historicamente não é necessariamente dessa forma, mas juridicamente é a Constituição que funda juridicamente nosso Estado. Disse ainda no finalzinho da aula passada que a Constituição tem 2 objetos principais, que são os direitos fundamentais e a organização do Estado, especialmente separação dos poderes. Perfeito. Continuando e concluindo esses 2 pontos relacionados ainda a esse tema da semana passada. Primeiro, a condição, gente, a Constituição é condição de validade de todas as normas jurídicas. O que é que significa isso? Rapidinho. A gente parou, na aula passada, a gente parou no 3.4 e vimos esse gráfico aí. A gente não falou do 3.5, não, tá? Só para... Não? Ah, tá. Não. Então tá. Olha só, no 3.5 é o seguinte. A Constituição ela tem 2 temas principais dos quais ela trata. Quais são esses temas? Primeiro, são os direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? São os direitos básicos que toda pessoa humana tem e que estão previstos dentro da Constituição. Então, aqueles direitos mais essenciais da pessoa, seja direitos como a vida, a liberdade, sejam prestações que o Estado nos assegura, como saúde e educação, esses direitos configuram os chamados direitos fundamentais. Além disso, a Constituição ela organiza o Estado. Ela diz dentro do Estado quais órgãos ou quais instituições fazem o quê. Ela, então, separa os poderes, que é o principal, mas ela também organiza pormenores, como, por exemplo, o Ministério Público, ela organiza a divisão territorial do país. Então, tudo isso dentro da organização do Estado. Perfeito? Aí, agora sim, vindo para o ponto onde nós estávamos, 3.6. A Constituição é o critério de validade jurídica das normas. O que significa isso? Uma norma só entra dentro desse sistema aqui, dentro do ordenamento jurídico, se estiver compatível com a Constituição. Se ele não estiver compatível, ele se torna uma norma inválida e ele vai ser expulso do ordenamento jurídico. Expulso como, professor? Ele vai ser expulso por uma coisa chamada controle de constitucionalidade. Então, olha só, acompanha o raciocínio aqui. Quando a gente tem um processo de criação de uma norma nova, essa norma ela vai ter que estar atenta a várias coisas, mas uma, e talvez a principal, será ela tem que estar atenta à Constituição. Por quê? Porque se ela não estiver atenta, ela não será uma norma válida. O que é que significa isso? Ela não vai produzir efeitos, ela não será uma norma que tenha aptidão de criar direitos ou obrigações. Ela será inconstitucional. Por que ela não pode integrar o ordenamento dessa forma? Porque o ordenamento ele é fundado, ele está sustentado pela Constituição. A Constituição é como se fosse o alicerce do ordenamento jurídico. Se uma norma atenta contra esse alicerce, ela não pode subsistir. A norma, né? A Constituição vai se manter intacta. A norma que vai ser expulsa. A norma vai ser retirada do ordenamento jurídico. Lá, a gente vai citar um pouquinho lá para frente controle. E lá em Constitucional 3, vocês vão entender como funciona o controle de constitucionalidade. Tá bom? Esse aqui é mais fácil. Deu para entender esse critério de validade jurídica? Se tiver dúvida, só avisar. O outro é um pouquinho mais complexo, mas dá para entender.
a gente vai dizer a Constituição é o critério de legitimidade democrática. O que significa isso? Significa que a Constituição é a norma que legitima todas as normas e as instituições jurídicas. Olha só, tem que acompanhar o raciocínio aqui, gente. A Constituição é a norma que vai manter, que vai estruturar, que vai estruturar o nosso sistema e que vai manter e estruturar a nossa democracia. A Constituição é como se fosse o pacto democrático. É nela que nós, sociedade, vamos lá e dizemos, olha, nós estamos firmando um pacto e segundo este pacto nós somos um Estado democrático. Então, a Constituição é o documento que é como se fosse o fiador. É ela que conserva a democracia. Bem, por isso, todos os atos que estão abaixo dela recebem dela legitimidade democrática. Ou seja, quando a gente pega as leis têm legitimidade, ou seja, as leis têm justificativa democrática? Sim. Porque elas foram feitas pelo legislativo que é eleito, e 2, porque elas foram feitas com base na Constituição. E uma portaria, também, uma portaria do diretor de um órgão qualquer, portaria de um diretor do IBAMA, pode ser do diretor do IBAMA. De onde vem a autoridade dela? Porque essa norma foi feita com base na Constituição. Só para a gente entender melhor o problema. Quando você pergunta assim, quem foi que deu autorização para o Congresso Nacional criar essa lei? Aí eu vou dizer, nós demos autorização para eles, porque nós elegemos o Congresso Nacional. Professor, mas eu não votei em nenhum deles. Não importa. Nós, pelo processo democrático, referendamos o Congresso Nacional, referendamos a Presidência da República, referendamos o governo do Estado, a ALEPA, enfim. Por causa da nossa participação no processo democrático. Ok. Então, se eu me perguntar assim, presidente, de onde vem a sua legitimidade? Eu vou dizer, a minha legitimidade vem das eleições. Agora imagina que saiu uma portaria, deixa eu pensar de quem? Saiu uma portaria do diretor do IBAMA, dizendo assim, olha, não foi nem do diretor do IBAMA, vamos supor, saiu uma portaria do gerente regional, sei lá como chama o cargo, do IBAMA aqui em Belém, aqui no estado do Pará. E ele foi e disse assim, olha, a partir de 1º de setembro é o período do defeso do caranguejo, por exemplo. Só um exemplo, tá? Ignorem os fatos. É o período de defesa do caranguejo. Então, está proibido coletar caranguejo a partir desse período. Aí você pergunta assim, vamos supor que você trabalhe com isso, né? Uma pessoa que trabalha com isso, ou uma pessoa de procura para tirar uma informação. Aí ela diz assim, mas quem deu autoridade para a IG? Aí você vai pensar assim, realmente, ele foi eleito? Não, ele não foi eleito. Eu nem sei quem ele é. Um servidor qualquer lá que recebeu a chefia. E aí você diz, de onde vem a legitimidade dele? Aí você diz, ele foi designado pelo presidente do IBAMA. Aí, você sabe quem é? Também não sei. Eu elegi ele? Não, também não elegi. Mas o presidente do IBAMA foi designado pelo ministro do Meio Ambiente, que também não foi eleito. E aí, mas ele recebeu autorização do presidente da República. Só que no final das contas, a legitimidade do presidente é do presidente. Ponto. Dele. De onde vem a legitimidade desse gerente do IBAMA que deu uma ordem para pescadores? É porque ele editou uma portaria que foi feita com base em uma lei e recebeu a sua legitimidade da Constituição. Então, assim, ele não foi eleito, mas ele deu uma ordem. Professor, por que isso é importante? Porque em uma democracia, gente, toda autoridade vem de quem? Não vou nem falar, mas você sabe. Em uma democracia, de onde vem a fonte da autoridade do Estado? A Constituição, não? Não. Do presidente? Assim, também não.
Pessoa? Você está perguntando da Oi? pessoa? Você está perguntando da pessoa? Não, 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 Eu não. acho que é do povo, né, professor? Do povo. Isso, perfeito, é do povo. Em uma democracia, todo poder se origina no povo. Por que não é na Constituição? Porque a Constituição pode ser trocada, o presidente pode ser trocado, o Congresso pode ser trocado, mas o povo continuará sendo o povo. Então, toda a legitimidade vem e reside no povo. Então, o povo é a fonte da autoridade em uma democracia. Então, todas as decisões do Estado precisam ser decisões que, em última medida, sejam baseadas na vontade do povo. Só que, de novo, volta lá, por exemplo, o presidente do IBAMA, ninguém nem sabe quem é, ninguém votou nele e tal. De onde vem a legitimidade dele para ele dar uma ordem em uma democracia da Constituição? Porque a Constituição diz que aquilo faz parte do sistema jurídico brasileiro. Você, professor, mas por que isso é importante? Agora eu entro no que isso é importante. Isso realmente é pouco importante lá para o presidente do IBAMA, isso é quase que irrelevante. Mas nós temos 3 poderes, e um desses poderes não recebe nenhum tipo de legitimação direta do povo, ou seja, o povo não participa diretamente da composição de um desses poderes. Qual dos poderes não é composto pela vontade popular, diretamente? Judiciário, professor. Perfeito, Marcelo. O judiciário. O judiciário, ele não é formado diretamente por uma vontade popular. Os juízes não são eleitos, eles não passam por um processo de reeleição ou de recondução, nem os ministros do Supremo são eleitos. Todo o judiciário do nosso país, todo ele, é formado por pessoas que têm acesso ao cargo sem passar pelo crivo popular. No máximo, ali no STF, tem uma sabatina no Congresso e uma indicação do presidente, mas ainda assim, eles depois não prestam mais contas nem para o Congresso, nem para o presidente. Então, o judiciário, ele existe e funciona com base em uma outra fonte de legitimidade que não é o povo diretamente, porque o povo não elege. Então, assim, se você perguntar para um parlamentar, quem foi que te deu poder? Aí vai dizer, foi o povo, eu fui eleito pelo povo. Presidente, foi eleito pelo povo. Quando você tem um cargo eletivo, esse cargo eletivo ele recebe legitimação, ou seja, autorização do povo diretamente. O povo vai lá e entrega. Isso. Já o judiciário, não. Eles são nomeados. E aí o critério de nomeação é um critério que ou vai ser o concurso público ou vai ser uma indicação. Mas, em todo caso, não passa pelo crivo popular. E aí, olha só, aí surge um problemão. De novo, aí que eu disse para vocês ainda há pouco, em uma democracia, as decisões têm que passar por um crivo democrático. Em uma democracia, o fundamento das decisões tem que ser um fundamento democrático. Aí tá, o legislativo faz uma coisa, toma uma decisão lá, e o judiciário diz, olha, não pode. Vocês já viram vários, basta olhar o jornal, muito frequentemente. O Congresso Nacional faz uma coisa, o judiciário diz, não pode. Aí você se pergunta assim, mas de onde vem a legitimidade? Olha só, em uma democracia, nós estamos em uma democracia. De onde vem a legitimidade do judiciário para dar uma ordem para o Congresso Nacional, que foi democraticamente eleito? Aí vem para o que eu estou explicando aqui. É porque o judiciário ele está amparado pela Constituição. A Constituição diz, olha, eu dou para vocês, judiciário, legitimidade para fazer tal coisa. Eu, Constituição, dou autorização para você, judiciário, fazer tal coisa. É ela que dá, então, o fundamento democrático das decisões judiciais. Estão entendendo a lógica? A principal preocupação minha neste ponto é o judiciário.
É porque, de novo, o legislativo e o executivo estão tranquilos. Eles, não, eu fui eleito, a fonte da minha autoridade, a fonte da minha legitimidade para agir é o povo. O povo me deu uma procuração para eu agir em nome deles. Aí você vira para o judiciário. Judiciário, quem deu autorização para vocês agirem dessa forma? Para vocês darem essas ordens? Aí vai dizer assim, a minha autoridade, a legitimidade da minha ação, foi a Constituição quem deu. Ela disse que eu posso agir assim. Então, gente, segundo, além de ser um critério de validade das normas, a Constituição é um critério de legitimidade democrática, ou seja, ela assegura a legitimidade das instituições e normas, especialmente em relação ao judiciário. Por quê? Porque ele não tem legitimidade baseada na eleição. Ficou claro esse argumento? Senão eu volto. Eu sei que ele envolve um pouquinho mais de atenção. Mas deu para entender? Sim? Beleza. Então vamos continuar. Agora, a gente vai falar sobre o conceito de Constituição. O que é uma Constituição? Tem 3 grandes autores que construíram conceitos sobre Constituição. E nós vamos ver os 3 hoje. O primeiro é um autor francês chamado Ferdinand Lassalle. Lassalle criou o que nós entendemos hoje como o conceito sociológico de Constituição. O que é um conceito sociológico de Constituição? Para quem já viu IAD, vai lembrar, para quem não viu, eu vou explicar. Nós temos 2 tipos de juízos. O que é um juízo? É uma afirmação. Existem juízos descritivos ou fáticos, que dizem como a realidade é. E existem juízos normativos, que a gente pode chamar também de avaliativos ou prescritivos, que vão indicar como as coisas devem ser, que avaliam os fatos a partir de um parâmetro, dever ser. Eu vou narrar duas afirmações, vocês vão dizer qual delas é descritiva e qual é normativa. João matou José. Primeira afirmação. Segunda afirmação. João deve ser condenado. Eu vou trocar o verbo para não induzir vocês. João precisa ser condenado por homicídio. Afirmação 1. João matou José. Juízo descritivo ou normativo? Só liga o microfone na hora de falar, tá, pessoal? Oi. Normativo. Normativo, professor. Normativo, professor. Normativo, gente? Não. Só lembrem de desligar o microfone. Esse é um juízo descritivo. João matou José, eu estou simplesmente dizendo o que aconteceu. João matou José, isso é um fato. Ponto. Esse é um juízo descritivo, não é um juízo normativo. O juízo normativo é: João deve ser condenado por homicídio. Eu estou dizendo não o que ocorreu, mas o que precisa ocorrer no futuro. Ou como as coisas têm que funcionar. Então, assim, já que ele cometeu homicídio, ele tem que ser condenado. Ele precisa ser condenado. O juízo descritivo simplesmente narra como as coisas são, como elas funcionam. Já o normativo está estipulando alguma coisa. Vamos trocar, então, exemplo. E aí eu vou até fugir um pouquinho do direito para vocês verem como funciona o raciocínio. João escreveu uma redação. João escreveu uma redação. Afirmação 1. Afirmação 2. João merece ganhar um prêmio pela redação que ele escreveu. Primeira afirmação. João escreveu uma redação. Juízo descritivo ou normativo?
Descritivo. Descritivo. Eu só narrei o fato como ele é. João merece ganhar um prêmio pelo texto que ele escreveu. Juízo normativo. Juízo normativo. Estou dizendo como eu devo avaliar este comportamento. Está entendendo a lógica? O direito é um juízo descritivo ou normativo? Descritivo. Descritivo, professor. Não, o direito é um juízo normativo. O direito, ele está dizendo como as coisas devem funcionar. Tá certo, professor. O direito, ele não quer saber como as coisas são, ele quer saber como as coisas devem ser. Então, você pode dizer assim, por exemplo, no Brasil tem 100 mil homicídios por ano. Eu vou dizer, ok. Mas o direito vai dizer que isso continua sendo crime, que essas pessoas precisam continuar sendo punidas. Então, você disse, professor, sei lá, o meu carro foi roubado. Aí o que é que o direito vai dizer? Isto deve ser punido e o seguro deve pagar a indenização e por aí vai. Ou então, professor, o meu vizinho quebrou meu muro. Aí o que é que eu vou te responder juridicamente? O direito me diz que ele deve ser obrigado a reconstruir o muro. Estão entendendo? O direito, ele sempre diz como as coisas devem funcionar e não como elas funcionam. Como elas funcionam, a sociologia diz, a política diz, mas o direito não está preocupado como funciona, ele quer saber como deve operar uma certa situação. Por isso que já avisando vocês, esse conceito ele é interessante, né? Mas ele não é um conceito muito útil para o direito. Por que não? Porque o conceito de Lassalle é um conceito sociológico e não um conceito jurídico. Ele está, olha só, baseado nos fatos, descrevendo o que é a Constituição, segundo ele. Ele não está preocupado nas normas ou no caráter normativo da Constituição. Ele simplesmente descreve como funciona uma Constituição, segundo ele. E eu já vou chegar ao ponto, tá bom? Então, o juízo que Lassalle propõe é um juízo descritivo. Por isso que a gente chama de juízo ou de conceito sociológico de Constituição. Ele escreve um texto que ficou muito conhecido na época, que é o que é uma Constituição. Professor, o que seria, então, aí, levando em consideração esses dois juízos, onde é que estaria o juízo de valor aí? Porque eu entendo que o juízo de valor assim também, ó. Eu entendo, pelo menos. Se eu estiver errado, você me corrige, tá bom? Por exemplo, João, pai do João comprou... João ganhou a bicicleta. Esse é o fato, né? Sim. Aí a pessoa vem falando, vai cair da bicicleta e tal. Isso é um juízo que a pessoa está criando em cima do fato que ele ganhou uma bicicleta. Aí... Não, calma. Como repete a última frase? Que eu não entendi. Olha só. O fato é, João ganhou a bicicleta. Sim. Ponto. João vai cair da bicicleta porque tem a bicicleta, etc. Isso eu estou criando juízo em cima do fato, que é ele ganhou a bicicleta. É isso? Não. Olha só. Juízo, no direito, a gente chama de juízo uma afirmação. O juízo é uma afirmação qualquer. O juízo, isso que tu não falou, não é um juízo de valor. Um juízo de valor é quando você avalia isso a partir de algum parâmetro. Então, você pode dizer assim, olha, a bicicleta é um instrumento, a bicicleta é arriscada. Ou, por exemplo, pode ser assim, dar uma bicicleta para o João é arriscado. Pronto. Dar a bicicleta para o João é arriscado. Isso é um juízo avaliativo, que é um juízo normativo. Mas é um juízo normativo? Você está dizendo como as coisas possivelmente vão ser. Você está fazendo um tipo de prognósticos. Olha, já que você deu a bicicleta para ele, muito provavelmente ele vai cair. Você está avaliando isso, você está avaliando esse fato, o João tem uma bicicleta, a partir de um parâmetro. Qual é o parâmetro? A segurança no brinquedo, a segurança no jogo, a segurança, enfim, no que quer que seja.
Você pegou o fato e você avaliou. Quando você faz essa avaliação, isso é um juízo normativo, que é um juízo avaliativo também, que aí tu chamas de juízo de valor. Só corrigir a forma do juízo para ele ficar um pouco mais nítido, tá bom? Muito obrigado, professor. Avaliativo. De nada. Aí, então tá. João já. La Salle vai e escreve o livro, que é uma Constituição. E esse livro se torna muito conhecido, né? Um livretinho, na verdade, bem pequenininho. E ele faz uma diferença, que é uma diferença que até hoje se usa. E isso lá no século XVIII, tá? No século XIX. Ele vai dizer assim, olha, existem duas constituições. Existe a Constituição documento e existe a Constituição real. A Constituição documento, que é o livretinho que nós temos, que é o livro com os artigos e tudo mais, ele vai dizer isso aqui não é nada. Pode pegar a Constituição lá, pegue lá a Constituição e jogue fora. Por quê? Porque para ele, a Constituição documento, o livro lá que nós temos, não passa de uma folha de papel. O que significa isso? Para ele, aquele livretinho não tem poder nenhum, não tem capacidade nenhuma, não faz absolutamente nada na realidade. Para ele, a Constituição documento não tem qualquer capacidade de alterar a realidade do mundo. Ou seja, se a Constituição diz A, B ou C, tanto faz. Se a Constituição diz, sei lá, se a Constituição diz que direito à vida é garantido ou que a pena de morte tem que ser instituída, tanto faz. Para ele não importa. Porque para La Salle, esse conjunto de normas não rege nada. A Constituição vai dizer, a Constituição real vai dizer La Salle, são os fatores reais do poder, de poder. E dá um exemplo para diferenciar uma da outra. Ele diz, olha, imagina que você tem, vou trazer para o padrão paraense, tá? E dá exemplo lá, acho que é macieira. Vamos pegar aqui um exemplo daqui, que a gente conhece. Tem uma mangueira. Tem uma mangueira. E aí você pega um pedaço de papel, você pega uma folha de papel e escreve assim, isto aqui é um açaizeiro. Isto aqui é um açaizeiro. Você vai lá e cola na mangueira. Pergunta. Este pedaço de papel mudou a natureza da mangueira? Hein? Não, professor. Não mudou. Este pedaço de papel, ele não tem capacidade de mudar nada. É essa a tese de La Salle. Olha, esse negócio de Constituição, documento, não serve para nada. É igual esse pedaço de papel que eu colei na mangueira. Não muda nada. Por quê? Porque quem manda, de fato, a Constituição de verdade de um país é a relação entre os poderes, entre quem manda naquele país. Que poderes são esses? Poder econômico, poder cultural, como a imprensa, poder religioso, como as igrejas, poder político, como os grandes políticos, enfim, vocês podem pensar em vários. É a relação entre esses poderes, poder militar, por exemplo, é a relação entre esses poderes que é a Constituição. São eles que vão dizer o que é que o país vai ser. Não importa o documento. Se eles quiserem respeitar, eles respeitam. Mas se eles não quiserem, eles não respeitam. Porque esse documento não tem poder nenhum. Então, para La Salle, a Constituição de verdade é a organização dos poderes, como ele se manifesta na realidade. De novo, tanto faz o que você acha bom, o que você não acha bom. Se os poderes que eu listei para vocês, exemplificativamente, militares, poder político, poder religioso, econômico, da imprensa, se unirem para descumprir a Constituição não faz nada. A Constituição não tem capacidade nenhuma de impedir.
Bem, você pode dizer realmente, faz sentido. Faz, em parte. Só que isso não afeta o direito. Por quê? Porque o direito está pressupondo que esse documento vai ser cumprido. Então, assim, é possível que ele vai ser descumprido? Mas o direito está operando segundo o parâmetro de que ele vai ser cumprido. Então, embora seja assim, uma reflexão válida sobre a Constituição, esse conceito tem baixa relevância para o direito. Por quê? Porque, segundo esse conceito, o documento constitucional é irrelevante, ou seja, a norma jurídica não serve para nada, quando ela serve para alguma coisa. Quando chegar lá, acho que no segundo bimestre, a gente vai estudar um autor que contrapõe Lassalle. É um autor alemão chamado Konrad Hesse. Konrad Hesse vai dizer assim, olha, Lassalle tem razão, de fato. Quando tem um choque entre a Constituição e a realidade empurra a Constituição. É verdade. É verdade. Só que, normalmente, a Constituição é que vai lentamente empurrando a realidade. A Constituição ela vai lentamente transformando a realidade. Claro, em algumas situações esse choque vai ser muito forte e vai empurrar a Constituição para fora. Mas, no geral, vai dizer Hesse, a Constituição ela vai conduzindo o Estado, vai conduzindo a sociedade para o caminho que ela estabelece. Mas a gente vai ver isso lá para frente, tá bom? Por enquanto, a gente quer saber só o conceito de Lassalle, que é chamado conceito sociológico. Esse conceito vai dizer que a Constituição, na verdade, é a relação entre os fatores reais de poder. Ficou claro esse primeiro conceito aqui? Tranquilo? Perfeito. Bora fazer a nossa pausa de 10 minutinhos. 10 minutos. E a gente volta 9h25, tá bom? Professor, Pode só uma falar. coisinha, o senhor disponibilizou esse material lá na plataforma? Não, eu sempre faço esse comentário. Esse material é disponibilizado depois, porque primeiro eu faço, aí depois eu disponibilizo, tá bom? Então, vai ficar disponibilizado na segunda-feira para vocês. Não, eu digo em relação ao que o senhor está lendo, não o vídeo. Pois é. Tá. O material que eu estou escrevendo, eu disponibilizo junto com o material da semana, na semana seguinte, tá bom? Beleza. Eu acho muito bacana esse resumo aí que o senhor faz da... Não, eu disponibilizo sim, tá bom? Fica tranquilo. Mas eu primeiro faço com vocês, edito, altero, aí depois que eu disponibilizo aí completo, tá bom? Que horas nós vamos retornar, professor? 9h27. 9h27, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. De nada. Até daqui a pouquinho, gente.